Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje aí é dia 12 de agosto, né? Nós temos a nossa aula de projeto arquitetônico logo mais. Hoje nós vamos dar sequência no assunto, né, que nós estávamos desenvolvendo na aula passada. E só para relembrar vocês, na aula passada nós tratamos sobre parâmetros urbanísticos, né? Então, na aula passada eu comentei com vocês sobre, né, esses parâmetros que guiam, né, a produção das obras no espaço urbano. Comentei sobre zoneamento, comentei sobre recuos, sobre taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, né? E na aula de hoje eu vou apresentar o nosso trabalho bimestral. Então, atendendo algumas solicitações de vocês, nós vamos sim desenvolver um projeto arquitetônico do zero, tá? E aí nós vamos entrar aí nesse trabalho já na aula de hoje, tá? Antes de eu comentar sobre o trabalho, né, eu já informei aí que vocês vão usar um software CAD, tá? Então nós temos alguns softwares gratuitos para que vocês possam utilizar. O AutoCAD versão estudante pode ser utilizado também, tá certo? E então, pessoal, na aula de hoje eu vou, né, começar mostrando aí o trabalho que nós vamos desenvolver e vou já guiar vocês, né, em alguns outros passos do projeto arquitetônico. Aquilo que nós vimos nas aulas anteriores vai ser utilizado nesse trabalho, tá, pessoal? Então o vídeo está lá no YouTube para quem quiser depois dar uma olhada e assistir ele novamente, tá? Então é isso, pessoal. Estou aqui aberto com o edital desse trabalho aberto e vocês vão desenvolver o que, né? Vocês vão desenvolver o projeto de uma edificação residencial e eu estou passando, né, um programa de necessidades. Então esse programa de necessidades nada mais é do que, né, aquilo que deve conter dentro, né, deve conter na casa que vocês vão projetar. Tá? Então eu vou ler esse programa de necessidades para vocês. Tá? Vejam que essa residência unifamiliar ela vai ser construída em um terreno que esteja aí dentro do território brasileiro. Tá? Só peço que vocês escolham terrenos em municípios que tenham plano diretor. Tá certo? Por quê? Porque se não tiver plano diretor, não tem não tem parâmetro urbanístico e não teria por que fazer o trabalho. Então, escolham cidades, né, municípios em que exista plano diretor, tá? Então, eu vou, né, instruir vocês aí com base aí na cidade de Carambeí, né, que é um projeto que eu já estava mostrando nas aulas anteriores para vocês. Nesse caso aqui, o edital ele exige o seguinte: 3 dormitórios, tá? Então essa casa tem que ter 3 quartos, sendo que 2 desses quartos são suítes, tá? A suíte nada mais é do que aquele dormitório mais o banheiro, tá? Precisa ter uma sala de jantar, uma sala de estar, uma sala de TV, cozinha integrada com churrasqueira, área de serviços, garagem para 2 carros dispostos um ao lado do outro, escritório para atendimento de 3 pessoas, lavanderia e despensa, né? Essa área de serviços e a lavanderia e despensa podem ser consideradas a mesma coisa. Pode ser feita uma área de serviços em que é a lavanderia e uma despensa contígua, desde que tenha espaço para guarda de alimentos, né, e outros utensílios e que tenha espaço para lavar roupas. Né? Prevê possibilidade de futura construção de piscina. Tá? Não vai ser construída a piscina, vocês só precisam indicar, né? Vocês precisam encontrar um terreno em que caiba a edificação e depois vocês consigam futuramente construir uma piscina nela. O imóvel ele tem que ser vendido, né? Ele vai ser vendido um dia, então vocês devem se preocupar, né, muito com aspectos de venda. Não vão pintar a casa de amarelo, né, com verde, que vai ser mais difícil vender, porque a cor, né, tem que ser uma cor agradável. Claro que foi um exemplo esdrúxulo, mas, né, isso guia vocês em alguns aspectos.
Tá? Vocês precisam prever já nesse projeto arquitetônico a infraestrutura de segurança, né? Indicar no projeto então a existência de câmera, cerca elétrica, gradil, etc. E vocês já têm que desenhar nesse projeto o jardim, né? Vocês têm que fazer o paisagismo, beleza? Existe um parâmetro máximo de custo dessa edificação que são R$700 mil, tá? Então é uma casa aí que, pelos itens, né, desse programa de necessidades, a gente pode considerar uma casa de alto padrão. E eu vou explicar um pouquinho hoje como é que vocês vão fazer essa consideração desse custo do terreno, né, para começar a pensar. E depois, né, eu tenho aqui algumas indicações de como vocês devem apresentar e desenvolver esse trabalho. Então vocês vão fazer equipes de 3 pessoas e vão me mandar esse projeto completo em PDF, tá? Eu vou abrir depois uma atividade lá no Google, na plataforma Google Classroom, e depois vou postar ainda o link lá no estúdio, tá? Então vocês têm que colocar, né, nesse trabalho planta baixa de todos os pavimentos, 2 cortes da edificação, esses cortes são transversais, então um corte transversal e outro longitudinal, então os cortes são ortogonais, perdão. Implantação, né, que é a parte de urbanização do terreno, a planta de cobertura, o quadro de revestimentos, quadro de estatísticas, layout, que é a disposição do mobiliário dentro do imóvel. Nós precisamos do layout para poder fazer o projeto elétrico e hidráulico depois, né? Porque nós precisamos saber a posição dos equipamentos e quais são esses equipamentos. E elevação da fachada frontal, né? Que é essa elevação. É a indicação de revestimentos da fachada, tá? É uma imagem, é como se fosse uma imagem dessa fachada, tá? Mas seguindo as normas do desenho técnico. Vejam que vocês têm que, né, deixar os desenhos de forma clara, tá? Então vocês vão seguir aí as normas de desenho técnico. E eu vou avaliar vocês quanto ao seguinte, né? Ao atendimento ao edital do trabalho, se vocês respeitaram todas essas imposições do edital, se vocês respeitaram questões normativas, tá? E se vocês criar um desenho com qualidade, uma apresentação de um desenho com qualidade, tá? Eu só vou mudar aqui, ó, para 3 pontos de aspectos normativos e 2 pontos para qualidade na apresentação, beleza? Então é isso, gente. Agora, como eu comentei com vocês, eu vou explicar para vocês um pouquinho, né, sobre essa ideia de custos, tá certo? Existe, né, assim, numa visão gerencial das coisas, a existência, a função aí de indicadores, tá? O que é um indicador, tá? Indicador, eu vou até abrir aqui para vocês, definição de indicador. Tá? Ó, o indicador é algo que serve para indicar, obviamente. Então, o líder da organização, isso é o que diz nesse site aqui que eu encontrei, né, de maneira rápida na internet. O indicador ele pode ser físico, né, como um sinal de tráfego, semáforo, abstrato, como uma estatística. Então, o indicador, né, pessoal, geralmente é definido aí pelo líder da organização e serve para mostrar para nós, né, algo sobre aquilo que está sendo indicado, tá? E os indicadores, eles são muito comuns na nossa economia, tá? Dentro da construção civil não é diferente, nós temos alguns indicadores, principalmente os indicadores relativos a custo, tá? E um indicador muito importante que nós, talvez até seja do conhecimento de vocês, talvez seja o CUB, tá? O que é o CUB, né, pessoal? O CUB é o custo unitário, né, básico, tá? Então, custo unitário básico é um dos indicadores de custos da construção civil. Ele representa o custo de construção por metro quadrado da edificação, tá? Vejam que o CUB, né, pessoal, ele é estadual, tá? Então cada estado é responsável por estudar e disponibilizar o preço do CUB. No Paraná, esse órgão é o Sinduscom Paraná,
Tá? Então vejam que eu coloquei no edital aqui em que nós devemos levar em conta que essa construção deva ter no máximo R$700 mil de custo, né, da edificação, sem considerar o terreno. Tá? O que isso quer dizer é que vocês não precisam levar em conta que nesses 700 mil eu ainda vou comprar o terreno. Tá? Imagina que eu já tenho o terreno e vocês vão usar os 700 mil para construir a edificação. Porque isso é importante? Porque, obviamente, que se eu não tenho que me preocupar com o custo de terreno, eu tenho uma verba maior para construir a edificação em si, tá certo? E aí é que entra a questão. Eu coloquei aqui para vocês, né, um estudo, um programa de necessidades e um custo máximo. Né? O que nós, como engenheiros ou os arquitetos, né, encontram de dificuldades. Né? Todo cliente ele tem, né, de certa forma, em mente um custo máximo da sua edificação, o valor máximo que ele quer gastar com essa edificação. E nós precisamos encontrar uma maneira de levar esse custo em conta. Né? Ficar no achismo nós não podemos aceitar. Tá? Então nós temos parâmetros técnicos para fazer essa consideração. E a gente vai fazer isso através do CUB. Tá? Então o CUB, pessoal, ele é um indicador, né, de custo do metro quadrado, entre aspas, da produção de edificações. Né? E esse CUB ele é normatizado, tanto o processo de coleta de dados, né, quanto as classificações, pela NBR 12721, tá certo? Eu vou agora abrir aqui para vocês entenderem o CUB. Né? O CUB, vejam que ele é apresentado aí por tipos de edificação, né, e por padrão de acabamento. Tá? Então, de certa forma, existem classes de edificações, né, que são descritas lá pela norma que eu acabei de comentar, e a partir disso, né, o Sinduscom faz uma coleta de custos no estado, faz a homogeneização, né, o tratamento estatístico e disponibiliza esses valores. Esse CUB ele é atualizado mensalmente. Tá? Então vejam que aqui o CUB de referência para nós é julho de 2020. Nós estamos em agosto, né? Então o CUB, né, que foi estudado em julho, né, vai ter esse tratamento de dados e só vai ser disponibilizado em agosto. O CUB de agosto, né, ou melhor, o CUB com os dados que forem coletados em agosto só vai ser disponibilizado em setembro. Tá? Mas, continuando aqui, então nós temos aí alguns padrões de acabamento. Tá? E também tem portes de projeto. R1 significa residencial de um pavimento, PP4 significa padrão popular 4 pavimentos, R8 significa residencial de 8 pavimentos, né? Então prédio de 8 pavimentos, PIS, projeto de interesse social, e R16, residencial de 16 pavimentos, tá certo? Dentro aqui dos padrões comerciais, né, nós temos basicamente 3 classes de edificações: residencial, comercial e industrial. Né? Quanto aos projetos comerciais, nós temos comercial de andares livres, comercial de salas e lojas, tá? E aí o 8 significa o número de pavimentos. Né? Então, comercial de andares livres de 8 pavimentos, comercial de salas e lojas de 8 pavimentos, comercial de salas e lojas de 16 pavimentos. E aí, por fim, nós temos aí residência popular de 1 quarto, tá? E aí nós temos o galpão industrial também, tá? Então, para cada tipo de edificação, quem estiver fazendo a avaliação classifica o seu projeto, né, como melhor entender. Eu vou abrir aqui só um aplicativo para a gente fazer algumas continhas para vocês entenderem esses parâmetros que eu coloquei no edital. Então, no nosso caso, vamos imaginar aí que uma edificação, né, desse porte vai ter, vamos ver aí, ó, 3 dormitórios, tá? Pessoal, um dormitório normal,
vai ter uma área aí de aproximadamente 12, 15 metros quadrados, 20, já vi suítes com 40, tá? Então vamos considerar que a suíte, né, o quarto da suíte, né, a parte onde fica a cama, né, vai ter aí em torno, né, pelo padrão da edificação ser alto a princípio, vai ter aí um valor de, sei lá, uns 18 metros quadrados. Tá? É uma estimativa de um quarto razoavelmente bom. Né? Ele dá uns 4 por 4 metros e meio. Tá? 4 vezes 4,5 dá o 18. Então um quarto de 4 por 4,5 é um tamanho consideravelmente bom. Como são dois, né, então eu vou colocar vezes 2. Tá? São duas suítes. Tá? Tem também o banheiro, né? Um banheiro de tamanho bom é em torno de 2,5 metros por 1,20. 1,20 por 2,5 dá, se não me falha a cabeça, dá 3 metros quadrados, vezes 2, tá? Então eu vou colocar aqui mais 3 metros quadrados do banheiro, né? De cada banheiro, vezes 2. Isso aí vai me dar já uma área de área útil, né? De 21, 42 metros quadrados, beleza? O terceiro dormitório, eu vou colocar aqui suíte, tá? Suíte. Dormitório. Vai ter aí um valor de... se a suíte eu considerei 18, eu vou considerar o dormitório aí de 10 metros quadrados, tá? Geralmente esse dormitório, ele vai ser um dormitório, né, para as visitas, né? Então, é um dormitório um pouco menor, né? Em que você não vai ter uma escrivaninha nem nada, né? Você geralmente tem a cama, um guarda-roupa e só. Tá? Então, um dormitório aí de 10 metros quadrados já é também considerado relativamente grande para essa finalidade. Uma sala de jantar, pessoal, vamos imaginar aí que essa edificação, tendo duas suítes, ela vai ter uma população, né, que vai habitar essa residência de aproximadamente 5, né, a 6 pessoas, considerando as visitas. Né? Então vejam que para isso eu vou precisar dispor aí uma mesa, né, de 6 lugares no mínimo. Tá? Uma mesa de 6 lugares, pessoal, vamos até procurar na internet aqui, ó, mesa de 6 lugares. Vamos ver aqui, uma mesa de 6 lugares, tá? Provavelmente vai ter dimensões nesse... Vamos ver se eu encontro dados técnicos de uma mesa aqui. Vejam que essa questão da análise, né, pessoal, é muito importante. Então, veja, ela tem 90 por 1,70. Tá? Então, veja, eu vou desenhar um retângulo aqui, ó, de 90 por 1,70. Tá? Então, aqui está essa mesa, tá? Eu vou desenhar um círculo representativo das cadeiras, tá, pessoal? Bem representativo mesmo, tá? O diâmetro de uma cadeira aí, né, é um 40 centímetros, tá? Então, vamos supor que eu vá colocar uma cadeira aqui, uma outra cadeira aqui, uma cadeira aqui, aqui e aqui, tá? Essa vai ficar à disposição das cadeiras. Então eu tenho, se eu fizer ainda um círculo aqui, circunscrito, né, considerando que o pessoal vai arrastar a cadeira para sentar e tudo mais, eu posso tirar a área aqui. Eu tenho essa área 6,70. Então se eu considerar uma sala de jantar com 8 metros quadrados, eu estou considerando uma boa área. Eu vou pegar e vou fazer assim, sala de jantar, 8 metros quadrados. Tá? E assim por diante. Sala de estar, sei lá, estar. Eu vou colocar aí mais uns 8 metros quadrados. Tá? Sala de... Vou pôr um pouquinho mais, porque geralmente o pessoal fica deitado, né? Então ocupa um pouco mais de espaço. Estar, sala de TV... Ou por esse mesmo
esse mesmo tamanho, 10 metros quadrados. Cozinha mais churrasqueira. Então eu vou por aí. A cozinha geralmente é pequena, mais uns 8 metros quadrados, só que tem mais a churrasqueira. Eu vou considerar um espaço integrado de mais uns 2 metros quadrados, tá? Mais 2 metros quadrados, que é igual a 10 metros quadrados. Aí eu tenho, então já foi. Cozinha integrada, área de serviços. Serviços vai ser pequeno, 6 metros quadrados é suficiente. Garagem. Geralmente a vaga tem 2,5 por 5, então cada vaga ocupa 12,5 metros quadrados. Então só as duas vagas tem 25. Mais 5 metros quadrados para circulação. Pensando numa circulação de 1 metro, então eu tenho mais 30 metros quadrados de garagem. Escritório para atendimento de 3 pessoas. Cada pessoa tem aí em torno de 1,80, né? Então, se eu pensar, cada pessoa tem em torno de 60 centímetros de largura, né? Então, 1,80 mais uma circulação de 80, 2,60. Então, se eu tiver 2,60 mais de largura de um cômodo, né? Eu vou pôr aqui escritório, 2,60 por mais 1,61 mais 2,60. Então, 3 por 2,80 vai me dar aí 7 metros e... Não, 8 metros e... Se fosse 3 por 3 dava 9, menos 60, 8,40. Então, 8,4 metros quadrados. Escritório. Lavanderia e dispensa, já estou considerando aqui na área de serviços, né? Talvez vou aumentar aqui um pouquinho, porque eu vou ter uma dispensa, né? Vou guardar utensílios, né? Objetos nessa lavanderia. Lavanderia e dispensa. Bom, a piscina agora não conta. Prever imóvel para futura venda, infraestrutura de segurança e jardins. Bom, quanto aos espaços, a gente tem aí já um estudo aí da edificação. Vejam que de ambientes, eu vou por aqui ambientes, eu vou ter 42, mais 10, 52, mais 8, 60, mais 10, 70, mais 10, 80, mais 10, 90, mais 10, 100, mais 30, 130, mais 8, 40, 138,40 metros quadrados. Porém, pessoal, isso é área útil, tá? Eu não estou considerando circulação, eu não estou considerando paredes, né? Parede também é uma área construída. Escada, provavelmente essa residência vai, né? Eu posso considerar ela em 2 pavimentos, tá? E vai ser a minha consideração inicial, por quê? Porque o fato de eu fazer ela em 2 pavimentos, eu consigo encaixar essa casa em um terreno menor. Tá? Então eu já vou considerar, né? Já vou fazer essa consideração. Existe só um comentário geral, existe uma tendência hoje de que os terrenos sejam construídos lá na sua dimensão mínima, tá? Então, como eu mostrei para vocês na aula passada, no caso do projeto que eu mostrei de exemplo para vocês, o terreno tinha 200 metros quadrados, que é o mínimo da legislação. Se eu fizer uma casa térrea, eu já vou ter mais dificuldade em encaixar essa casa aí em um terreno, tá? Mas isso aí é um parênteses só. Então eu vou com uma dica que eu dou aí, pessoal, em termos de casas de 2 pavimentos, eu preciso fazer uma escada, tá? Se eu tiver um pé direito de 270 centímetros e tiver... vocês devem ter aprendido, talvez, isso em alguma disciplina, mas existe uma regrinha para você fazer os degraus da escada, que é 2E mais P igual a 64 centímetros. Por quê? Porque foi estudado que o passo médio do brasileiro tem 64 centímetros, então 2 vezes o espelho mais o piso da escada tem que ser igual a 64 centímetros. Dessa maneira, se eu fizer
Deixa eu mudar a flechinha aqui mais bonitinho. Se eu fizer uma escada com 18 centímetros de espelho, eu vou ter 2 vezes 18 mais o piso de 28 centímetros, por exemplo. 2 vezes 18 dá 36, com mais 28 dá os 64 centímetros, tá? Então a minha escada, pessoal, deixa eu voltar aqui para o meu AutoCAD, ela vai ter, teoricamente, 18 mais 28 mais 18, tá? Mais 18. Então esse é mais ou menos o desenho da minha escada, o espelho e o piso. Então eu vou copiar agora esses dois elementos aqui, né? Para vocês entenderem o que eu estou falando. Então a escada vai ficar mais ou menos assim, tá certo? Então dessa forma, em 2,70 metros de pé direito, eu vou conseguir colocar uma escada, né? Vamos dividir aí, ó, 270 por 18, 15 degraus. Então eu preciso fazer 15 degraus para conseguir vencer a diferença de cotas de 2,70 que eu tinha colocado, né? Então 15 degraus. Vejam que em planta, né, essa escada ela ficaria algo próximo a isso aqui que eu vou desenhar. Geralmente essas escadas de residência, pessoal, elas têm entre 90 centímetros e 1 metro, tá? E 28 centímetros para cá, 100 para cá e 28. Fiz um degrau, né? Então olhando em planta, eu tenho 1, 2, 3 espelhos, 4 espelhos, 5 espelhos, 6 espelhos, 7 espelhos, 8 espelhos. Tá? Vou apagar um aqui. Por quê? Porque eu vou fazer um patamar aqui, né? Para essa escada. Então eu vou ter mais um outro patamar aqui, mais um outro patamar aqui e aqui. Tá? E eu vou só dar um espelhar nessa escada. Ou seja, se eu pensar que essa escada sobe nesse sentido aqui, né, pessoal? Então a escada ela vai subir nesse sentido aqui. Tá? Então eu vou contar aqui, ó. Eu tenho um espelho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 espelhos. Então eu tenho exatamente o número de espelhos que eu preciso para vencer aí os 2,70 metros. Então se eu ver aqui, ó, essa escada, pessoal, ela ocupou 5,36 metros quadrados. Isso também era construída. E além de tudo, ela é área construída embaixo e em cima, tá? Então eu tenho que considerar ainda mais escada 5,36 vezes 2 centímetros, né? Vezes duas áreas, porque ela ocupa o espaço em cima e embaixo. Então eu tenho 10,72 metros quadrados, tá? Pessoal, outra questão é que parede, vejam aqui as minhas achuras, parede também ocupa espaço. Eu tenho um valor, não é mágico, mas é uma boa referência para esse estudo inicial de viabilidade, né? Que é 10% da área construída em paredes. Tá? Então eu vou pegar aqui, ó, se eu considerar 10% dos 138,40 metros quadrados, né, eu vou ter aí 13,84 metros quadrados. Então paredes, né, 0,10 vezes 138,40. Isso vai dar 13,84 metros quadrados. Então tá bom. Outra coisa que eu tenho que considerar são as circulações. Tá? Então eu tenho algumas circulações. Eu vou chutar, né? Chutar entre aspas, tá? Eu vou estimar aqui, né? Que eu vou usar mais, vou ter mais aí uns 8 metros quadrados de circulações. De onde eu tenho esse valor? Prática, tá, pessoal? Então, 8 metros quadrados. Ah, professor, da onde que você tirou esse número? Ah, pessoal, isso é meio que da prática, tá? Então, vejam que eu tenho aqui uma circulação,
né? Eu tenho geralmente aqui na frente uma outra circulação. Nesse caso aqui, minha circulação está pequena, 8,67 metros quadrados. Opa, realmente comparando aí com a minha área que eu estimei aqui, está mais ou menos de acordo. Então, eu tenho essa circulação aqui, né? Eu tenho, por exemplo, essa outra circulação aqui em cima, tá? E assim por diante. Então, 8 metros quadrados de circulação é o que eu estou considerando aqui. Se eu considerar ainda que nesse segundo pavimento eu vou ter uma sacada, como nessa edificação que eu tenho aqui, vejam que essa sacada está com 5,85, é uma sacada boa, tá? Eu vou considerar aí uma sacada mínima de 4 metros quadrados, tá? Se eu somar, né, o total aí de área construída em metros quadrados, eu vou ter 138,40 mais 10,72 mais 13,84 mais 8 mais 4. Eu tenho 175 metros quadrados, 175,00 metros quadrados. Essa é a edificação, né? Porque essa é a área da minha casa que eu vou ter que projetar, beleza? Aproximadamente, pessoal, pode mudar. Mas beleza, como é que agora eu estudo a questão de custos, né? Agora é que eu vou fazer, né, a união dessas informações todas. Por quê? Eu sei que o investimento total, pessoal, vai ser de 700 mil reais para fazer essa residência. Eu vou colocar aqui, ó, investimento total. Tá? Para eu descobrir agora, né, para eu estudar essa viabilidade, né, quando que vai acontecer a viabilidade? Viabilidade, tá? Vai acontecer quando o CUB vezes a área, né, de construção, que eu vou colocar aqui como área total. Área total. O CUB vezes a área total vai ser menor, né, do que o investimento total. Então, o projeto só vai ser viável quando isso acontecer, beleza? Então, o meu CUB, pessoal, eu vou escolher agora aqui na tabela do Sinduscom. Essa edificação, pessoal, provavelmente vai ter um padrão de acabamento de normal a alto, tá? O que é um padrão normal de acabamento? Piso cerâmico de aí uns 30, 40 reais o metro quadrado é um padrão normal, tá? Padrão baixo, um piso de, sei lá, 20 reais o metro quadrado, em que não é porcelanato, é uma cerâmica comum, tá certo? Isso é padrão baixo. Padrão alto, né, são outros tipos de revestimento, texturas, gesso no teto, tá? Então, eu posso imaginar que para uma casa de 700 mil, esse padrão vai ser alto, tá? E aí entram alguns valores, tá? Se eu estou falando de uma edificação de um pavimento, geralmente ela custa em torno de R$ 2.370 por metro quadrado. Se é um prédio residencial de 8 andares, geralmente o custo por metro quadrado fica em 1.923. Como a nossa edificação aqui é um sobrado de 2 andares, provavelmente ele vai se aproximar mais do um pavimento, tá? Então eu vou usar o valor do CUB como sendo 2.373,82, tá? Vezes a minha área total. A minha área total aqui é de 175 metros quadrados, tá? Isso aqui, né, vai ser igual ao meu custo de construção, tá? Vamos ver então quanto vai ficar. 2.373, um comentário antes de eu fazer essa conta. Nesse CUB, pessoal, por algum fator de homogeneização estatística, não estão incluídos alguns custos, né? Quais são eles? Custos com projetos,
custos com fundação, custo com muros, tá? Com a parte de urbanização, né, dessa edificação, então calçadas, custo com, no caso aí das edificações de maior porte, elevador, casa de bombas, né, ou a própria bomba, né, o motor do elevador, ou então custo com... Agora me fugiu da cabeça os custos que não estão. E aí que tá, para eu fazer esse estudo de viabilidade, eu ainda tenho que levar em conta, né, esses custos extras, porque senão essa viabilidade é fictícia, tá? Então, existem algumas indicações aí bibliográficas que esse custo excede em 20%, tá? Então eu vou multiplicar esse custo unitário básico, e esse é o motivo dele ser básico. Ele é básico porque ele não leva em conta alguns outros custos do imóvel. Por que eles fazem isso? Ora, pessoal, porque se eu pesquisasse, né, o custo da fundação numa cidade como Ponta Grossa, né, em que o terreno é relativamente ruim, né, e comparasse esse custo com uma cidade aí do interior do Paraná, uma argila vermelha dura, em que a fundação, o solo é um pouco melhor, o custo de construção da fundação muda muito. Então eu não conseguiria ter um parâmetro de comparação e avaliação adequado, né, que é o caso do indicador. Então eles retiram esses custos para homogeneizar, né, os dados coletados. E aí por isso que eu preciso fazer esse aumento. Tá? Então eu vou pegar aí, ó, um valor de 2.373,82 vezes 1,2 vezes 175 metros quadrados, eu tenho aí um investimento total de 499 mil, tá certo? Então vejam que vejam que esse 1,2% é uma equivalência aí para eu construir muro, construir a fundação, fazer a urbanização, tá? Esse valor pode aumentar, tá bom, pessoal? Então, eu tenho aí um custo de construção, né, de aproximadamente 500 mil, tá? Então, dessa maneira, eu consigo indicar que é viável fazer essa construção, tá certo? É viável, tá? É viável. Deixa eu só mudar o tipo de texto aqui. Então, é viável, tá? O que isso quer dizer? Que eu posso, teoricamente, prosseguir aí com o meu projeto arquitetônico, né? Desde que a planta do meu imóvel tenha metade dessa área construída, né, ou próximo a isso, tá? Considerando os dois pavimentos. Ou então 175 metros quadrados de área construída, tá bom? Vejam que nesse momento, pessoal, eu não me preocupei com questões tipo, vai ter laje ou não vai ter laje, né? A tendência é que hoje todas as edificações tenham laje. Por que é bom fazer algo com um pouquinho de sobra, né, em torno de 10%? Né? Então, se chegasse aí até uns 640 mil, né, 630 mil, eu poderia construir. Por quê? Porque nesses 1,2 é uma estimativa, né, pessoal? Pode ter um valor mais alto. Por exemplo, se eu escolher um revestimento para escada, né, que o pessoal gosta de mármore, se eu escolher um mármore aí de 300, 400 reais o metro quadrado, existem casas de alto padrão que utilizam revestimentos assim, com certeza esse 1,2 vai ficar em torno de 1,5, né? Aí 1,5, né? Vamos fazer essa continha só para fins de comparação. Ficaria aí uma casa com um custo de 623 mil, tá? É um valor mais alto do que esse que a gente está estudando, 123 mil reais mais caro.
Outro fator também que a gente deve considerar, pessoal, é o custo de esquadrias, tá? Esquadrias do tipo blindex, por exemplo, são muito mais caras. Então, esses fatores todos vão encarecendo, tá? Esse 2.373 de custo por metro quadrado é para uma edificação padrão, né? Com esse padrão que eu estou comentando, né? Porcelanato de R$ 50 metro quadrado, uma janela talvez não tão espessa, né? Um blindex, talvez seja só vidro laminado comum. Então é bom ter sempre um valor um pouco abaixo aqui para nossa estimativa de custo, né, em relação ao investimento total, para sobrar um pouquinho. O bom é que depois que eu faço os projetos, faço orçamento e vejo que eu vou gastar 600 mil, você pode dizer para o teu cliente, não, então nós vamos poder construir a piscina com o orçamento que você me deu, tá certo? Então é isso, tá, pessoal? Esse é um pouquinho, né, daquilo que a gente pode fazer para considerar custos dentro do imóvel. Isso aí, pessoal, é uma estimativa, tá? Não é preciso, não é real. É um parâmetro de referência para nós, tá certo? A possibilidade de acertar, né, o orçamento que o cliente quer é muito maior fazendo esse tipo de conta do que, né, quando eu não faço. Então, isso é o que eu quero que vocês façam para o projeto de vocês. Então vejam lá, pessoal, vocês têm esse edital aqui, né? Vocês vão receber esse edital lá no Google Classroom, tá? Já vou até postar aqui esse edital, tá, pessoal? Vou enviar esse arquivo desse edital aqui para vocês, tá? Vou salvar ele aqui, vou criar um PDF, tá? E já estou mandando ele lá no Google Classroom. Compartilhar algo com a sua turma. Estou postando o edital do nosso trabalho. Opa! Adicionar anexo. Arquivo. Vou fazer o upload da minha. Vou arrastar aqui, tá? Então, beleza. Trabalho do primeiro bimestre. Então, pessoal, vocês já têm esse edital aí, tá? Vocês têm que desenvolver esse trabalho. Vocês vão ter aí aproximadamente 1 mês e meio, tá? 45 dias para desenvolver esse trabalho. Provavelmente a data de entrega dele vai ficar para o dia 23, 30 de setembro, tá? Então, eu quero que vocês comecem a desenvolver o projeto fazendo esse estudo que eu acabei de mostrar para vocês, tá certo? A ideia é que vocês desenvolvam isso, pessoal, no decorrer da aula para que eu possa auxiliar vocês. Então, daqui a pouco mais vocês vão assistir esse vídeo, né? E eu vou estar online para tirar dúvidas de vocês. Beleza? Pessoal, qualquer coisa eu tô lá no WhatsApp, tá bom? Deixa eu só habilitar o meu vídeo aqui. Não consigo agora. Mas depois vocês vão assistir essa aula e é só, se tiverem alguma dúvida, fazer algum questionamento aí pelo WhatsApp, tá? Ou então eu vou abrir uma sala lá no estúdio para que vocês mandem alguns questionamentos. Vocês podem comentar, né? Eu peço que de preferência utilizem aqui o Google Classroom no próprio local onde eu postei o trabalho aqui embaixo. Vocês podem postar suas dúvidas, tá? Então vamos ficar online por aqui, eu acho que fica melhor. E aí eu vou tirando todas as dúvidas de vocês durante a aula, enquanto vocês estiverem assistindo esse vídeo. Beleza, pessoal? No mais era isso, tá? Qualquer coisa entre em contato comigo. Boa aula daqui a pouco e vamos conversando.